estamos chegando aqui para o CaseCast, cases reais para pessoas reais. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para falar uma história top. Vamos falar de uma empresa aqui da nossa região que conduz com excelência, que é sucesso. É case real, vocês vão saber. Estamos com dois amigos e empresários, empreendedores, pessoas aí que são referências, que com certeza vão poder contribuir muito aqui nessa noite conosco para contar um pouquinho da história dessa empresa que eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Mas antes da gente começar, eu quero saber, né? Que episódio que é hoje, Jean? Episódio número? 28. Episódio número 28. Olha só, hein? Olha só onde chegamos, hein? E seguimos lá. Vamos falar um pouquinho de quem mantém esse projeto do CaseCast, que são os nossos patrocinadores, eles que nos apoiam sempre. Vou falar da Nome Souza, né? Um abraço pro Wagner, da transportadora, em todo o Brasil, fazendo os melhores fretes aí. Wagner, muito obrigado por todo o apoio que você tem dado aí nos nossos projetos. Falar também do Café Bico Doce, seja em grão, seja moído, o Café Bico Doce é o café do seu dia a dia, tá? Você pode comprar online pelo site ou também comprar lá no Posto Miranda. Posto Miranda que também é parceiro nosso, tem muita promoção, tem cashback, tem a quarta do etanol. Gente, é o posto referência Oswaldo Cruz. Agradecer também o Olavo do Gero Materiais, o Olavo, o Eli, eles que estão sempre com a gente aí nos ajudando e apoiando. Material de construção é lá no Gero Materiais de Construção. E a Home Beer, né? Que tá sempre patrocinando aí todas as nossas bebidas, né? Agora a gente tá de aguinha aqui no CaseCast, mas se você precisa, né? De um evento, fazer um evento, ou se você precisa de cerveja gelada, gelo, enfim, é com o Carlinho da Home Beer. Agradecimentos aí feitos, agradecer todos, né? Versátil, Master Soluções, todas as empresas que estão conosco. Temos aqui na nossa mesa hoje, pessoal, alguns produtos da Fios. A Fios Hair é uma marca que está chegando no mercado com força total, de shampoo, reestruturador, máscaras, é muito top. Você pode acessar o site também e conhecer mais sobre a Fios e a Lamber Honey. Vamos falar de mel, os maiores exportadores de mel do Brasil também estão aqui na nossa mesa, beleza? Vamos lá então, vamos apresentar esses feras que estão conosco aqui hoje e contar um pouquinho dessa história. Quero saber tudo, viu? Trajetória, quero saber aí o que vem pela frente, como foi tudo isso. Conheço já um pouco, mas quero que todo mundo saiba, porque é uma empresa top. Tô falando do Clique Comida, o aplicativo que ganhou o coração de Oswaldo Cruz, tá? E eu tô com eles aqui, primeiramente falando dele. Delber Meira, empresário há 11 anos, na Grife, no Clique Comida, formado em administração e pós-graduado em gestão estratégica de negócios. Seja bem-vindo, Delber Meira. Obrigado, Paulo. Boa noite a todo mundo aí, audiência. Vamos aí bater um papo sobre os negócios. Trocar boas ideias, né? Opa, sempre. É isso aí, um bate-papo, sempre um bate-papo muito bom, tá bom? E com ele que já foi host aqui do podcast, ele que é um parceirão, amigo e, enfim, Marcelo Sanches, formado em ciência da computação, pós-graduado em gestão estratégica de negócios, empresário há 12 anos na Master Soluções, aqui em Oswaldo Cruz, que atende todo o Brasil, e também sócio proprietário do Clique Comida. Seja bem-vindo, Marcelo Sanches. Boa noite, estou muito feliz em estar voltando. Como o Paulo falou, já fui host aqui do podcast. A gente, na verdade, todo esse currículo aí praticamente a gente fez junto, né? Exatamente. Faculdade junto, pós-graduação, trabalhamos juntos. E eu fico muito feliz aqui estar batendo papo, voltando aqui agora como convidado. Como convidado, e olha só, né? Agora vamos aproveitar, né? Fazer todas as perguntas, né? É isso aí. E aquela coisa, pessoal, desenvolveu aqui, conversou, falou, pode falar, não tem essa. Vamos jogar, vamos bater um bate-papo bem gostoso aí. Até porque, para quem está nos assistindo, a importância, né? Quando eu pensei em convidar o pessoal do Clique Comida, deu certo aí, o pessoal tá na tela. É exatamente para quem tá... Certo para todo mundo. Por quê? Primeiro para novos clientes, pessoas que... Pô, tem gente que ainda liga, cara. Quero que vocês contem um pouco sobre isso. E não só para isso, mas para jovens também, né? Empreendedores que já têm um negócio, que queiram ter um aplicativo, que queiram ter um projeto, que deslumbram, né? Quantas vezes por mês me ligam pessoas procurando marketing ou escopando ideias? Eu acho que é muito importante tirar a ideia do papel, mas ao mesmo tempo planejar. E aí eu vou entender toda a história que vocês vão contar para mim em relação ao Clique Comida. Podem começar, falem para mim um pouquinho da história. Eu quero saber como foi que surgiu a ideia, de onde veio aí o projeto. Fala para mim. Bom, vamos lá. Eu vou começar explicando, porque o Delber é na segunda etapa do Clique Comida. Ah, legal. Perfeito, show de bola. Bom, como a gente sabe, eu já era proprietário da Master Soluções desde 2013. Show de e a bola, gente cara. desenvolve sistemas, né, de gestão para outras empresas. E a gente já tinha alguns clientes, parceiros, e volta e meia algumas empresas iam lá na empresa perguntar se a gente fazia sistema específico ou algum aplicativo específico.
E justamente o Clique Comida não foi uma ideia que partiu da gente. No final de 2016, o nosso parceiro Olavo aí também Ah, que show, cara. O Olavo do começou. Gero. Ele foi lá O Olavo na... é muito inovador também, né? Tem a mente muito aberta em relação a Sim, isso. ele chegou lá, na verdade, oferecendo, perguntando pra gente fazer um orçamento pra ele, pra gente fazer esse projeto do Clique Comida pra ele. Perfeito. Não era pra gente entrar junto. E aí, na época, eu já vi que aquilo poderia ser uma grande oportunidade, porque por mais que já existia iFood, já existia alguns outros aplicativos já muito fortes no Brasil, Show de bola. eles não batiam muito em cidades do interior. Então, a ideia do Clique Comida sempre foi bater em cidades menores, para não precisar estar nas capitais disputando com o iFood e os grandes players aí. E aí, na época, eu propus para ele que eu não gostaria de desenvolver um aplicativo específico para ele, mas que eu gostaria de entrar de sócio de 50% da ideia. Que legal, cara. E aí a gente acabou acertando, a gente entrou com a parte de desenvolvimento e ele acabou entrando com a parte comercial para fazer expansão, né? E aí foi assim que surgiu. A gente demorou um tempo para desenvolver, não é um aplicativo simples, está desenvolvendo, né? Tem todo um período. E aí ele foi inaugurado, a primeira venda do Clique Comida foi no dia 1º de 2017. Não, isso é muito legal, Marcelo, desculpa te cortar, mas assim, primeiro que quando você escopa uma ideia de criar um aplicativo, é um valor altíssimo, porque não é fácil, você tem que trabalhar com o Play Store, com a Apple Store, né? Tem que ter uma equipe. Então, eu acho que o Marcelo já estava ali com um time preparado, né? E, obviamente, é diferente, são linguagens de programação diferentes e tudo. Juntando com a força comercial do Olavo na época ali, para poder fazer acontecer. Então, juntou o útil ao agradável nesse momento. Porque, na verdade, um produto tecnológico, ele não é só tecnologia, só que também ele não é só venda. Então, você precisa ter alguém ali por trás para entender dessa questão negocial. E como eu já tinha experiência na questão de negócio, a gente já atendia restaurantes, eu já tinha bastante experiência nessa questão desse segmento. Legal, então isso cara. facilitou muito, porque ele veio com a ideia do produto, só que eu consegui agregar, além da parte tecnológica, muito do negócio, porque eu já entendia disso também. E é muito importante, né? Porque cada negócio é um negócio, uma pizzaria diferente de um lanche diferente de um restaurante por quilo. Então, Vamos falar muito disso cada hoje. negócio é um Legal. negócio. E eu já tinha esse conhecimento, acabou agregando muito no produto. E como que foi essa segunda fase aí, que chega o Delber para contribuir, para somar e alavancar cada vez mais? Na verdade, o Clique Comida, a gente lançou ele em 2017. Certo. Só que ele tinha, é importante falar antes disso, para o Delber acabar entrando na parte dele, a gente sempre teve aquela questão cultural, né? Porque a gente sabe muito bem, quem está assistindo sabe, que como é que você pedia comida antigamente. Você já sabia o número de cabeça do seu lanche que você gostaria. Sim. O cara que atendia já sabia a sua voz. Inclusive, ele sabia até que você já tinha pedido. Então, aquela história, né? Todo mundo já tinha aquela questão de olhar na lista telefônica, qual era o número do lanche, o que você ia pedir. Sim. E assim, a cultura, no começo a gente teve um pouco de resistência. Tanto dos empresários, porque querendo ou não, eles pagam uma taxa, eles não entendiam que isso ia agregar para o negócio deles, iam trazer mais vendas para o negócio dele, porque isso era normal, era uma novidade na cidade, na região. E também das pessoas entenderem que era mais fácil, elas precisavam conhecer o aplicativo. Então, nos primeiros anos do aplicativo, a gente teve um pouco dessa questão de não tinha todos os restaurantes da cidade, não era tantos usuários que utilizavam o aplicativo ainda, então a gente tinha essa questão cultural que precisava ser quebrada. E a gente sabia que com o tempo isso ia acontecer. Então a gente trabalhava com o marketing, trabalhava com algumas ações, só que não é fácil, isso é um pouco demorado, porque a gente sabe que tudo que você vai mexer na cultura das pessoas não é simples de estar mexendo. E até passou um certo tempo, o Clique Comida, a gente acabou comprando a parte do Olavo também, aí ficou exclusivamente da Master, Legal. o Clique Comida. E com o passar do tempo, como a gente tinha outros produtos, a gente não estava totalmente focado no Clique Comida. E aí é onde entra a parte que o Delber vai contar para vocês. Legal. Aí foi em 2020, se não me engano, né? Março de 2020. O Marcelo é um amigo pessoal já de longa data. A Master presta serviço para a Grife, que é a outra empresa que eu tenho. E eu cheguei para ele com uma ideia. Eu tinha uma ideia de montar um aplicativo, X assim. E aí, trocando ideia, ele comentou, cara, tem o Clique Comida, é um projeto bacana. Já tá rodando, já tá né? rodando e ele tá aí. Eu sou usuário do Clique Comida desde aquela época. Caraca, meu. E aí surgiu a ideia, em vez de eu criar um aplicativo, que não era desse ramo, era de um outro ramo,
Falei, Marcelo, eu quero comprar o aplicativo, cara. Você não quer vender para mim? Você quis apostar na ideia, Quis né? apostar Porque na ideia. Quando eu acompanho também a história do Clique e eu sei que nesse momento também, como o Marcelo comentou, existiam inúmeras objeções, tanto da cultura, como o Marcelo ressaltou bem, quanto dos próprios estabelecimentos, né? Em aceitar, as pessoas não tinham ainda muitos apps baixados, né? Não era tão forte como é hoje. Sim, exatamente. E aí surgiu a ideia de comprar o aplicativo e ele falou, Delber, você não quer ser meu sócio nisso daqui? Legal, legal. A gente se conhece há tanto tempo, fizemos pós, nós três fizemos a pós junto, né? Verdade. Foi bem bacana, então a gente já se conhecia, entendia o negócio. Fazia os trabalhos junto, né? Tudo. Os grupos eram todos juntos. Era tudo junto. E aí eu falei, cara, vamos apostar, vamos pra cima. E eu acabei comprando 50% do sócio dele. Legal, cara, legal. E a partir daí, fui entender o negócio a fundo, fui levantar números e tudo e tal. Falei, cara, isso tem um potencial absurdo, Marcelo. Dá pra ir pra cima e vamos ver o que vai ser. Logo quando entrou, cara, o aplicativo ele cobrava uma taxa, lembra? Era uma taxa fixa mais comissão. Certo. Falei, Marcelo, para a gente não ser um custo para os estabelecimentos, vamos tirar a taxa, a mensalidade, vamos manter só a taxa, focando no quê? A gente tem que fazer a venda para os estabelecimentos, Certo. para ele poder ganhar e a gente ganhar. Se ele não vender, ele não tem que pagar nada. A gente gastou com marketing, divulgação do estabelecimento, toda a parte de mídia, e se não vender, não paga. Legal. Então legal. foi o intuito de entrar e focar nessa parte aí para realmente ser um catalisador para os estabelecimentos venderem mais. E um real parceiro, né, para os restaurantes. Eu acredito que o Clique hoje ele é inevitável para os restaurantes exatamente por isso, porque vocês abrem muitas portas. Sim. Nós vamos chegar, né, inclusive depois em detalhes sobre o app e tudo, mas esse ponto, na hora que essa estratégia comercial que você usou nesse momento, ela abre, ó, vamos lá, vamos Sim. baixar a guarda aqui nesse momento, até porque não era um momento tão bom do Clique. Né? E na verdade, o que aconteceu? Primeiro que não era um momento muito bom, porque também, como eu disse, a gente não estava focado. Sim, a Master já tinha outros produtos, a gente estava lançando outros produtos, então a gente precisava desse braço comercial. Legal. Porque a gente estava em crescimento ali do outro lado também, eu não tinha esse tempo e essa questão, e o Delber, a parte dele sempre foi muito comercial. Sim. Então acabou casando uma necessidade, né, que a empresa tinha. E também acabou que, digamos que, a gente sempre cita isso, né? Que a pandemia, apesar de todo o desastre que foi da questão de vidas, a gente Sim. sabe disso, não estou falando dessa questão, mas muitas empresas cresceram dentro da pandemia. Com né? certeza. E a pandemia, ela simplesmente foi um marco de divisão que ela acelerou negócios assim que eram inimagináveis em estar acelerando em tão pouco tempo. A gente vê que aplicativos de delivery, e-commerce explodiram de venda, cursos online. Então, as pessoas passaram a terem que usar o online porque elas estavam dentro de casa. Foram forçadas esse novo hábito, Foram né? forçadas. Eram coisas que iriam chegar. Elas iriam chegar, mas a pandemia acabou forçando isso. Antecipou muito. E acabou casando que a gente estava com a parte comercial já ativa novamente. Ainda foi aquela loucura. Então a gente começou a pandemia. Isso logo um ano depois, né? Que você chegou. Foi coisa de meses. Um mês. Olha só. Mês. Chegou com o pé direito, chegou abençoado. Foi. Chegou abençoado. Foi coisa de meses. Abençoado não, porque a pandemia teve os lados negativos, como o Marcelo ressaltou. Falando de negócio. Mas pro negócio, com certeza. Sim, né? sim. Porque foi uma virada cultural, né? Foi. A pandemia foi uma virada cultural para todos os negócios digitais, seja para nós na agência, seja para vocês no Clique Comida como app, porque as pessoas elas começaram a aceitar isso. Então, assim, hoje a minha avó, meu pai, que são mais velhos, têm um aplicativo, usam as redes sociais e naquele momento em específico era uma necessidade extrema. Então, aí eles foram obrigados a se adequar com mais porque o que aconteceu? Nisso. O restaurante que ele era contra a estar pagando uma taxa, a gente sabe que tem um custo, óbvio que isso tem, mas ele era contra, ele estava fechado. Então, ele tinha que se adequar 100% no delivery. Então, o que aconteceu? Essas empresas elas não tinham mais o faturamento do presencial e foram por meses isso. E a gente sabe que isso, infelizmente, muitas empresas não tinham caixa, não tinham dinheiro para estar aguentando aquilo. Sim. E aí aconteceu que foi um boom. Todo mundo veio procurar a gente ao mesmo tempo. Sim. E aí todo mundo. Para vocês terem uma ideia, eu vou até falar dos números aqui que eu anotei. O Clique Comida, no ano de lançamento dele, a gente tinha uma média de 500 usuários ativos, que usavam mensalmente ali. Certo. E uma média de quase 8 mil pedidos por ano. Legal.
No ano da pandemia, a gente bateu quase 120 mil pedidos. Caraca. No ano. Não tá nem pra E calcular o percentual de... E mais de 3 mil usuários. Olha só, cara. Então, assim, foi chocante o que aconteceu. Sim. Só que isso trouxe problemas, né? Por quê? Porque o aplicativo, como toda a parte tecnológica que escala, Sim. eu lembro muito bem dessa época, ele não estava preparado para isso. Então, você lembra, todo fim de semana, praticamente quase todo dia, o servidor caía, o sistema não estava preparado. Aí um dia eu sentei com o Delbro, eu tinha que sair toda noite com o notebook. A gente saía, fazia churrasco, alguma coisa, ou eu estava à noite na minha casa, eu tinha que estar com o notebook, eu não conseguia sair de casa sem o notebook. Às vezes eu precisava ir na empresa presencialmente de madrugada, porque o servidor tinha caído, de tanto acesso que ele tinha. Aí a gente sentou um dia e falou, a gente precisa refazer o app, porque não vai dar conta. E aí a gente acabou fazendo o app em coisa de um mês e meio. Fez Inteiro. Eu ainda tenho na cabeça que você citou. Falou, a gente vai fazer o aplicativo rodando. Vai ser assim, a gente vai trocar a roda do carro rodando, cara. Vai ter que dar certo. Eu falei, bora, tô com você. Fora todo o investimento de hora, né, desenvolvedor, né? É muito importante ressaltar isso, porque assim, existem muitos empreendedores, assim como nós, ou influentes que querem ter um app, querem ter uma solução digital. E toda essa parte técnica da coisa envolve um custo muito alto, porque quando a gente fala de desenvolvimento de aplicativos, nós estamos falando aí de um nível de desenvolvimento muito alto de investimento. Então é importante que tenham essa consciência e toda essa estrutura que precisa ter para dar o respaldo, senão a coisa não acontece, né? Não é só montar, né? Não exatamente, é só montar, tem que ter todo o suporte, todo dia e tudo mais. Mas um gancho que eu quero fazer nessa questão da pandemia dos estabelecimentos foi que quando realmente veio o lockdown e fechou tudo, certo, a gente entrou em contato com todos os estabelecimentos e falou assim, a gente é parceiro, agora que top, a gente vai abaixar todas as taxas de vocês até que abra tudo de novo. Poxa. Independente se é um mês, se é 6 meses, ou se é um ano ou 2. Muito a gente vai baixar a taxa de vocês. É de arrepiar isso aí, porque a gente é parceiro. A gente tá aqui para somar com vocês. Show. Não tá para ser um custo, e sim um parceiro de negócio. Cara, e deu super certo. Top. Super certo. E nesse momento também, não só os estabelecimentos se renderam, abre aspas, né, a estar aceitando a cultura, quanto as pessoas. Porque as pessoas elas começaram a entender que era muito mais fácil baixar o app e ter essa comodidade, porque elas necessitavam muito mais, porque estava tudo fechado, então o delivery estava muito em alta. Então elas foram aceitando também essa questão de ter um aplicativo que centraliza tudo. Então foi os dois lados da moeda aí, né? Foi, inclusive essa questão mesmo, teve um boom de pedidos. Então o próprio estabelecimento demorava 10, 15 minutos para responder o WhatsApp. Olha só, cara. Então, o que o usuário ficava? Esperando um monte para conseguir fazer um pedido. Sim. Dentro do aplicativo, ele entrava, fazia o cadastro, dava um clique no que ele queria e o outro para confirmar o pedido. Pronto. Era coisa de 1 minuto e meio para fazer o pedido. Enquanto pelo WhatsApp demorava 15, 20 minutos para ser atendido. Fora, já entrando nesse detalhe da questão do erro no pedido, né? Porque às vezes o cara anota errado, ou não marca, ou passa. Sim. E como o Clique tem toda essa questão digital, né, com o software também, só para o pessoal entender, explica, até para a gente seguir o pensamento, como que funciona para o estabelecimento? Ele tem um software de retaguarda? Como que funciona essa parte? Isso, na verdade a gente tem 2 clientes, né? A gente tem o usuário, que é o que pede, e a gente tem o restaurante. São coisas diferentes. Para o usuário é o que a gente vê no aplicativo. É o cardápio, você já vê preço, você vê ingrediente, você já vê taxa de entrega, você vê ali tudo que se o restaurante está aberto ou não. Então você consegue fazer o pedido. Para o restaurante ele tem a parte de retaguarda onde chegam os pedidos. Então assim que chega o pedido, apita lá no restaurante que chegou um pedido e o pedido já vem pronto. Qual é a vantagem? Já vem o nome do cliente, telefone, endereço, os produtos, se é para retirar, adicionar alguma coisa. Então você imagina para um restaurante que tem lá 50 pedidos Porque a gente sabe que no delivery, o que acontece? Ele tem a noite inteira. Às vezes tem empresa que trabalha das 6 à meia-noite. Só que a gente sabe que tem um horário de pico. Então que bota ali das 7h30, das 8 horas até as 9h30. Que o restaurante vai receber 50 pedidos. Você imagina no telefone ou no WhatsApp, você respondendo, o que vem no X-Bacon? Tem como você não sei o que lá? Tem como retirar isso? Se eu adicionar B, quanto que fica? Se eu colocar tal coisa?
Então, um atendimento que a pessoa precisaria ter lá um funcionário, 2, ele acaba se pagando no aplicativo porque ele não vai ter esse trabalho. Com Isso certeza. é o ponto 1. Certo. Então, para o restaurante, o pedido chega pronto, ele já imprime na cozinha, ele não precisa ficar se deslocando também para levar isso, ele já imprime a via do entregador, que já tem o endereço, já tem os produtos, já tem para levar troco ou não. Então, ele facilita desde a parte do usuário, que é o cliente número 1, que vai fazer o pedido, Certo. até o restaurante, que recebeu o pedido pronto e ele simplesmente tem que fazer e entregar. E, inclusive, a gente fez um teste uma vez em relação a isso. Um pedido pelo WhatsApp demorava, em ambiente normal, demorava em média, desde você ser atendido até a finalização do pedido, 7 minutos pelo Certo. WhatsApp. Pelo Clique Comida, demorava 1 minuto e 10 segundos. Para o estabelecimento, é muito mais fácil ter o aplicativo, porque está caindo, cada 7 minutos caiu 7 pedidos para ele. Com certeza. Fora a margem de erro, que é zero, Exatamente. né? Já chega tudo documentado. Tudo, né? exatamente, tudo descrito certinho. Perfeito. Então, pro estabelecimento, financeiramente é muito mais viável. E outra coisa que acontece muito, desistência de pedido. Imagina você que você chegou na sua casa, você está morrendo de fome, você quer comer. Certo. Às vezes você está querendo comer alguma coisa rápido. Aí você manda, olá, boa noite. Aí o restaurante demora 2, 3 minutos para E responder. acontece às vezes. Acontece porque tá na muito. loucura. Sim, claro, Porque o sim, restaurante claro. às vezes não é só delivery, ele Sim. tem um salão, ele tem que atender também. Exatamente, Ele tem um monte de outra questão. Aí ele responde, boa noite. Ah, você não manda o cardápio? Aí demora mais 2 minutos. Aí não sei o quê. Então o cliente ele fala assim, ou ele liga, tá ocupado. Ligava, estava ocupado. Ele desistia do pedido e ia num outro que era mais rápido. Sim. Então o restaurante às vezes estava perdendo venda. Esse é um Exato. outro ponto. E uma outra conta que muita gente não faz é quanto custa a hora de um funcionário. Exato. Às vezes a pessoa fala assim, tem um funcionário lá, vamos imaginar que você está pagando o salário mínimo para uma pessoa ficar ali no caixa. Quanto custa a hora daquele funcionário para ele atender 2 a 3 horas ali? Facilmente isso se paga. Com certeza. Facilmente Com isso se certeza. paga. E a proposta do aplicativo é justamente essa. Só que junto a isso veio toda a responsabilidade para a gente. Por quê? Porque a partir do momento que isso se torna cultura dentro de uma cidade, as pessoas passam a olhar o Clique Comida como uma vitrine. Sim. Eles vão entrar lá dentro. A gente sempre fala isso para os clientes. E não é soberba da nossa parte, isso é uma realidade. Os clientes não são mais do restaurante, os clientes são do aplicativo. Porque você que é usuário e você que também é usuário, você às vezes está com fome e você que usa o Clique Comida, você sabe que isso é verdade, você entra dentro do Clique Comida para escolher o que você vai comer. Exato. Dificilmente você fala, já vou. Às vezes você já sabe, eu quero pedir num restaurante tal, no lanche tal, na pizzaria X. Mas às vezes eu vou falar, vou olhar no Clique Comida o que eu vou comer. Então ele se tornou uma praça de alimentação online. Perfeito. Por quê? Ou seja, o que é igual um shopping, né? A gente dá o exemplo do shopping. O que o shopping vende para a praça de alimentação? Ele vende público. Sim. Então o público está lá dentro, então a praça de alimentação, a pessoa já está lá dentro, ela vai olhar na praça de alimentação e vai escolher o que vai comer. É o que o Clique Comida vende. Além da praticidade de tudo isso, a gente vende mais de 3.500 pessoas dentro do aplicativo mensalmente. Todos os meses. E eles vão escolher onde eles vão comer lá dentro. Perfeito. Então se você você é uma das opções a ser escolhida. E se isso você que eu ia não falar. as pessoas vão escolher em outro lugar. Sim. Então a gente, além de ser prático, a gente traz vendas e isso é comprovado. Esse é o foco do aplicativo, Esse é o foco do né? aplicativo. Gerar venda para o estabelecimento. Exatamente. E gera também, né, fazendo um adendo a isso, a democracia também. Pro cliente que está escolhendo, né, para encontrar um novo local, entendeu? Às vezes, democracia para o cliente e democracia para o estabelecimento, porque se eu monto um delivery e ninguém me conhece, e eu estando lá, eu estou dentro desse shopping online. Sim. E aí minha porta está aberta lá dentro. Em algum momento, esse cliente pode experimentar. E às vezes é daí que surge uma recorrência de pedido. Cara, aí teve muito, vamos colocar assim, que está há muitos anos com a gente, estabelecimento que vendia mês lá atrás, 5 mil, 3 mil mês. Hoje eles vendem 25 a 30 mil por mês. Top, Porque continuou lá com a gente, fazendo o trabalho, sempre disponível. Cara, traz resultado, não Faz tem resultado. como. Com certeza, com certeza. Show de bola, muito bom, muito bom. Muito interessante a história. Mostra, pessoal, a importância, primeiramente, do network, do alinhamento para surgir essa sociedade e da parceria, né? Eu vejo o Marcelo como responsável mais técnico, o Delber responsável comercial, unindo isso para poder florescer. Sim. Outro ponto muito importante que é case, que vocês já estão ouvindo aí, é exatamente isso, essa ascensão quando com aquela coisa, né, do vender lenço. Sim. Naquele momento. Então, assim, por mais que era um problema gigantesco, vocês renovaram, reestruturaram para poder atender, para poder fazer acontecer no momento que estava o país todo quebrado, parado, enfim.
Então isso é muito importante. O Delber usa essa palavra, né? De você pivotar. A todo momento você pivotar o negócio para você conseguir manter ele no auge, né? E evoluir. alavancando sempre. E alavancando sempre. Vamos falar um pouquinho do app, né? Porque é legal até para que a gente, seja estabelecimento ou seja cliente, conhecer o que o app traz para as pessoas, o que ele ajuda, como que funciona isso no dia a dia. Já falamos um pouco, né? Mas no dia a dia ali tem esse sistema retaguarda de gerenciamento, já falamos boas funções, mas essa praticidade não tem preço, né? É isso aí? É isso aí. A questão do usuário final mesmo é agilidade e praticidade na hora dele fazer o pedido. Como Show. A gente comentou, em 1 minuto ele já fez e finalizou o pedido dele, só aguardar chegar em casa. Certo. Para o estabelecimento, a gente é mais um canal de venda. Mais um canal de venda que tem os usuários prontos ali para consumir o produto deles. É só eles estarem abertos e aparecer. Show. Né? Essa é a grosso modo o aplicativo isso daí. Agilidade e praticidade para um e geração de vendas e marketing para outros. Né? Perfeito. E até assim, a gente sempre fala, como o Delber falou, é mais um canal. Então, às vezes a gente está falando de Clique Comida aqui em Oswaldo Cruz, mas em outras cidades tem outros aplicativos. Então, às vezes você está em outra cidade, você tem um restaurante, você tem alguma coisa, e às vezes você fala assim, poxa, mas eu estou no iFood, mas eu pago a minha taxa. Eu penso que a pessoa ela tem que estar em todos os canais disponíveis, pensando em empresa, tá? Sim. Mas eu tenho que estar no Clique Comida, eu tenho que estar no aplicativo... eu tenho um aplicativo próprio, eu tenho que estar no WhatsApp, eu tenho que estar no telefone. Você tem que estar em todos. Exato. Porque pensando em empresa, por quê? Os clientes estão em todos os lugares. Por mais que eu, particularmente, sou suspeito, mas eu não vejo motivo de uma pessoa não usar um aplicativo para pedir, porque é muito mais prático, tem gente que não gosta. Sim. E esse cliente, ele come, ele vai pedir. Então, ele vai ligar, tem gente que é mais tradicional, gosta de falar com uma pessoa, gosta de ouvir a confirmação, gosta de pedir no WhatsApp. E tem gente que não gosta de falar com ninguém. Inclusive, hoje o app, uma coisa que é muito prazerosa pra gente, a gente até se orgulha muito disso, é que tem gente que não come sem abrir o Clique Comida. Não. Já é o... Então, realmente, as pessoas viram fã do aplicativo. Sim. Então, aconteceu até casos, claro que a gente não cita, mas onde que a gente pega as provas, né? Às vezes um estabelecimento X estava no Clique e ele acabou saindo. Deu um restaurante tempo. grande, saiu, ou vou por mim, por conta própria. Certo, e as vendas não caem do aplicativo, porque a gente acompanha isso diariamente. Legal. Então isso prova que o cliente é do aplicativo. Oh, claro que cada estabelecimento tem o seu papel extremamente importante, eles são parceiros. Sim. Se cada um não fizer o seu trabalho bem feito, eles aceitar o pedido, óbvio. Sim. Tipo assim, o aplicativo ele te mostra, ele te apresenta, mas quem vai convencer se você vai pedir de novo é o restaurante. Ele que te entrega, ele que vai ter a comida dele, ele que tem toda a qualidade, óbvio. Mas o cliente está ali dentro e ele acaba virando fã. Até quando, às vezes acontece, tudo cai, né? Às vezes cai o Clique Comida, às vezes cai até internet, tudo que é tecnológico, às vezes acontece problemas falando um pouco da parte técnica. Certo. A gente sente que vira um desespero na cidade. Sim, as pessoas... é mensagem para tudo lado, é WhatsApp, é Instagram, caiu, calma gente, calma que tá voltando, peraí. E hoje eu fico sabendo em 10 segundos que o aplicativo caiu, alguém já tá me ligando, ou mandou no Instagram, ou mandou legal, né, cara? E até os estabelecimentos, cara, até os estabelecimentos falam assim, tá tudo certo, não caiu um pedido aqui, eu falei, peraí que tá voltando aí, aguenta aí. Mas esse ponto que você falou, ele é muito importante, porque eu entendi. Porque o que acontece? O cliente está lá e ele, às vezes, ele ia pedir no estabelecimento X, que ele pede sempre. E aquele estabelecimento X não está mais lá. Ele não vai deixar de pedir no Clique, ele vai pedir em outro estabelecimento no Clique. Então, aí que está o grande detalhe e a importância dos estabelecimentos abrirem a mente e estarem dentro desse portal. Ele é mais, como o Delber comentou, Marcelo, é mais um canal de venda para você vender. Então, você precisa estar lá, porque aquele cliente, inclusive com gerações que está chegando, a parte tecnológica, aplicativo, praticidade, agilidade é muito forte. Né? As novas gerações são todas assim. Isso é uma normalidade. Você pegar os dados que a gente tem, pedidos por idade, a quantidade de pedidos de usuário de 16 a 18 anos é muito grande. Olha que legal. Muito. Cara. É a geração que mais pede. Claro que o ticket médio é menor. Mas o ticket aí de 18 a 26, 28 anos é maior, mas a quantidade de pedidos é dessa geração mais nova.
Perfeito, perfeito. Vou fazer até um adendo, Odelber, porque eu acompanho com vocês e admiro, inclusive, esse acompanhamento que vocês fazem de dados do Clique, né? A gente também faz a parte de tráfego e agência com vocês, mas parte de vocês, inclusive, na maioria das vezes, todo esse acompanhamento em relação a churn, né, de clientes saindo, em relação a idades, igual você citou aqui. Então, assim, para o empreendedor entender que o aplicativo, hoje ele já é um sucesso, né? Sim. Mas todos os meses, todos os dias, vocês estão monitorando, vocês estão olhando informações, entendendo cenários para melhorar, para evoluir. Fala um pouquinho para mim sobre esse levantamento de dados que vocês têm tão refinado aí no Clique Comida. É legal, então, nem só pro Clique, cara. Acho que para toda empresa você tem que ter, quanto mais destrinchados os dados, mais você vai entender a real situação da sua empresa. Perfeito. Então, por exemplo, lá no Clique, a gente tem um controle, quantidade de pedidos, valor de pedidos diário, quantidade de cancelamento diário, ticket médio de cancelamento de pedido, ticket médio de venda, churn mensal, usuários do dia, usuários mensal. Cara, quanto mais destrinchado tem, mais dá para você entender. Por exemplo, a empresa está indo mal. Não está vendendo tal, mas o que não está vendendo? Qual produto não está vendendo? Cara, às vezes você está colocando dinheiro num produto que ele tá levando dinheiro que você podia estar mexendo em outro que dá muito mais retorno financeiro. Basta você olhar os dados ali. E é outra coisa que eu estava comentando com o Marcelo antes da gente vir aqui. Eu tinha a grife, sempre teve na avenida e tudo mais. Show! Cara, só que o custo que eu tinha de manter aquilo lá na avenida era absurdamente alto. O faturamento era alto, mas o custo era alto. Hoje em dia a gente montou um home office só com as consultoras, que eu vendo 1/3 do que eu vendia e faturo o dobro do que eu vendia, do que eu ganhava. Perfeito. Tem que fazer conta, cara. Não adianta. E outra coisa que o pessoal precisa aprender o empreendedor fazer: custo do produto. Cara, não adianta achar que você comprou por 10, vai vender por 20 e você ganha 100%. Não. Tem todo o custo embutido. Custo fixo, destrinchado, custo de sacolinha, custo de tudo tem que estar dentro desse produto. Com certeza. E é aí onde eles erram a margem, cara. Exatamente. E aí a coisa não acontece. Exatamente. Se você não tiver os dados bem apurados, o Marcelo tem toda a parte de gestão, software que faz isso, inclusive, eu vejo muito que a gente tem um produto lá que é o OnChef, que é um sistema para restaurante. Show. Então a gente vê muito isso, né? A gente sabe que o setor de alimentação, muitas partes, ele entra em empresas informais, né? A gente tem um grande número de clientes assim. Às vezes a pessoa quer fazer um extra. Legal. Claro que tem uns restaurantes já consolidados, com muito tempo, isso é normal. Sim. Só que a gente percebe muito essa entrada de pessoas que comecei a fazer doce em casa, comecei a fazer pizza, comecei a fazer um lanche. E aí acaba depois crescendo e se tornando uma empresa maior. Mas começa pequeno normalmente, né? Sim. E é justamente isso que a gente sente, até para o empresário que está vendo. Por mais que você tenha ideias de empreender, a pessoa ela tem que se preparar. Por quê? Porque se você não entender essas coisas básicas de gestão, e as coisas básicas de gestão, ela não sai da cabeça da pessoa. Ela tem que ter dados para ela se basear. Porque senão a pessoa começa a achar as coisas. E tudo que você acha é mais fácil de você errar. E hoje em dia tudo que você erra se torna mais caro. Com certeza. Ou seja, as pessoas elas têm que aprender a usar dados. Hoje a gente usa dados porque a gente fornece isso. A gente tem dados de tudo. De idade, de pedido, de quantidade. Quando eu falou de venda, de cada estabelecimento, de horário, de se quem comprou esse mês e não comprou mês passado. A gente consegue analisar tudo. Só que isso pode ser utilizado para qualquer tipo de negócio. Perfeito. Então, por exemplo, quanto que você está vendendo, qual é o meio que você está vendendo, se eu estou vendendo mais no salão, se é no delivery, se está vindo por aplicativo, o porquê, igual essa questão de cardápio é extremamente importante. A gente tem algumas ferramentas que às vezes eu mostro para alguns restaurantes no OnChef, claro que eu estou falando, tipo assim, que a pessoa entende que às vezes a pessoa tem 100 produtos no cardápio e 15 produtos que é o que sustenta, e os outros tantos lá tá ali só para consumir insumo, para ter mais opção, às vezes sem necessidade no cardápio. Sim. E a pessoa só vai entender isso na hora que ela começar a ver números. Só que o mal do empresário, muitas vezes, tá? O Brasil ele tem muito isso. Por que o Brasil ele é um país que empreende muito, só que tem muito fechamento de empresa? Infelizmente, a gente tem uma taxa de fechamento de empresa muito grande. Sim. N motivos. Motivo número 1, a gente sabe que
carga tributária no Brasil é extremamente complexa, muito complexa, muito cara. A complexidade de você ter uma empresa no Brasil é muito grande. Só que são coisas que a gente não controla. O macro, né? Isso macro. a gente não controla. A gente não controla a economia, a gente não controla o governo, a gente não controla o imposto. Certo. Só que a gente controla o que você está dentro da sua empresa. E muita gente também, às vezes, acaba só culpando o fator externo e não controla o que está de dentro. Ou seja, se a pessoa não tiver um custo apurado, se ela não souber o que ela gasta de ficha técnica para fazer um produto, se ela não saber o quanto que ela recebe por mês e gasta por mês, se ela não tiver um DRE básico financeiro para ela saber quanto que está sobrando, a pessoa não sabe se ela está ganhando dinheiro ou não. Sim. Aí mistura a pessoa física com jurídica, Muito, aí né? chega uma hora ela acha que a empresa dela está quebrando, mas quem está quebrando a empresa dela é ela mesma. E aí acontece esse grande fechamento de empresa. Então eu acho que o segredo é as pessoas, antes de você empreender, ou você que já empreende, procurar conhecimento. Não é difícil, não é complexo. A pessoa tem que entender que a partir do momento que ela se tornou empresário, eu sei fazer lanche. Ótimo, você sabe fazer lanche. Mas a partir do momento que você abre um lanche, você já não é mais o seu chapeiro, você não é mais o cozinheiro, você é empresário. Verdade. Então não adianta você só saber fazer lanche, você tem que saber gestão. Então eu acho que esse é o grande segredo das empresas, começar a se estruturar, começar a pensar em números, porque ficar achando as coisas torna muito caro. Cirúrgica, Jean, o que você achou? Muito bom, cases reais aqui, muito bom estar aí com vocês, pessoal. Acho que esses adendos, esses insights que vocês estão trazendo, tanto para quem é cliente, tanto para quem está querendo empreender, é muito importante, né? Porque, faço das palavras de vocês aí, não tem muito nem o que agregar, tá perfeito. Exatamente esse olhar de planejamento, né, para ter um negócio. E tanto o marketing, já vou aproveitar e fazer um adendo em relação a tudo isso, tanto o marketing quanto os canais de vendas que disponibilizam e ajudam, né, e somam, eles não resolvem se você não tiver uma administração bem estruturada. Então é preciso você estar neles, você fazer o marketing, mas fazer marketing com inteligência, com números, estar no clique, mas ter um atendimento, ter um processo, um preço justo, acessível, enfim, é um composto, né? É o ecossistema todo que precisa estar ali bem apurado para que você tenha sucesso no seu restaurante ou em qualquer negócio. Né? E eu acho que hoje não tem mais desculpa, porque antigamente a gente tinha muita dificuldade de ter acesso à informação. Legal. Então o empresário antigamente ele tinha aquele controlinho no papel, no caderno, e aquilo funcionou por muito tempo. Tanto é que empresários ficaram multimilionários controlando o caderno e, obviamente, depois eles acabaram evoluindo para algo mais tecnológico. Sim, sim. Mas hoje, essa questão de conhecimento de gestão, tem curso online, cara. Hoje a pessoa consegue facilmente entrar no YouTube e saber fazer uma ficha técnica de graça. Verdade. Você consegue fazer um fluxo de caixa facilmente. Você baixa a planilha pronta se você não tiver dinheiro para pagar um sistema. Os sistemas fazem isso automaticamente para você. Ou seja, antigamente a pessoa tinha que fazer um curso presencial, às vezes tinha que fazer uma faculdade, não que não seja importante. Mas hoje, às vezes a pessoa não tem condição, às vezes não tem tempo, principalmente pessoas informais que trabalham à noite só, fazendo um bico ali. Sim, mas sim. não deixe de estudar, porque o intuito da empresa é você crescer. E a partir do momento que você começa a crescer, isso começa a fazer diferença. Então eu acho que hoje não tem mais desculpa. Eu acho que sai muito mais barato você perder um tempo, gastar um tempo ali se estruturando, entendendo, adquirindo conhecimento, do que depois você acabar perdendo tudo que talvez você conquistou por uma falta de gestão, que às vezes são erros que você conseguiria pegar facilmente. Só um adendo também, eu tinha um grande preconceito na relação de eu preciso só do marketing para o negócio estar certo. Cara, depois que eu fui começar a destrinchar números e dados, eu fui entender, o marketing é extremamente necessário para gerar venda. Sim. Depois da venda feita, você tem que ter a gestão muito bem feita do financeiro, e dessa gestão do financeiro vai sair um budget para você gastar com marketing. Isso é um ciclo sem fim, cara. Perfeito. É um cara. ciclo sem fim. É isso aí. Todas as áreas têm que estar muito bem alinhadas. É isso aí. E abre uma chamada de atenção, porque eu estava até conversando isso com o Marcelo essa semana. As empresas elas precisam tomar muito cuidado também, porque na hora que ela está lá no alto, ela precisa cada vez mais se estruturar, né? Quanto mais colaborador, quanto mais pessoas, quanto mais vendas, nesse momento que ela tem que olhar sempre, cada vez mais, pegar e fazer essa conta e investir. Mas eu já estou bem, já vem cliente, já tenho X mil pedidos por dia. Só que é nesse momento que você tem que se manter forte e continuar investindo, continuar automatizando, continuar evoluindo. Porque às vezes você acomoda e aí o tombo é mais alto. Tem que tomar muito cuidado com isso. Inclusive, batendo papo com o Marcelo às vezes, cara, você vê que tem cliente forte aqui na cidade, estabelecimento forte, você fala pro cara, quanto você ganha por mês? Cara, não sei.
Você vê Eu que... falei, cara, como você não sabe, bicho? Eu falei, não sei quanto que eu ganho. Eu só faço uma retirada lá e vou tirando mês a mês. Eu falei, meu amigo, você tem que dividir PF de PJ. Rico é a empresa, você é o funcionário. Perfeito, cara. Perfeito. Então, a parte de gestão tem que ser muito bem feita. Porque às vezes a pessoa ela vai querer procurar isso na hora que ela quebrou. Mas já foi, pô. Exatamente, cara. Aí já foi. Normalmente, em 90% dos casos, a pessoa vai procurar ter gestão na hora que ela está com problema financeiro. E aí, a hora que você já está com problema, é muito mais difícil de você Sair se do recuperar. buraco, Sim. E daí você vai ter que abrir mão de um monte de coisa. É fácil você acostumar com coisa boa, é difícil você voltar para trás. E às vezes é necessário. Então, é melhor, ideal, você já começar estruturado. Você já começar sabendo que você tem que pagar imposto, você vai ter que pagar a taxa do cartão, você vai ter que pagar a taxa do aplicativo, que o seu funcionário custa a hora, que você tem escritório, que você tem sistema, que você tem insumo, que vai ter oscilação de É venda. o custo fixo do cara que ele tem que ter destrinchado Bem ali definido, pra ele né? entender. Bem definido. Todo mês aquele custinho vai estar lá, você faça chuva, faça sol. Ah, mas isso dá trabalho. Eu acho que dá menos trabalho do que você ficar pensando em soluções para você sair de uma crise financeira. Exatamente. Não, O trabalho é a primeira vez só. Depois de montado é só replicar. E porque isso o custo tem que ser fixo um é o mesmo. processo. Isso é processo. Processo. Da mesma forma que você chega no seu restaurante, o processo é você limpar a chapa e você fazer compra no mercado, é processo você fazer gestão. Isso faz parte da empresa. As pessoas têm que entender que eu não vou fazer isso uma vez, é todo dia. Chegou uma conta, eu tenho que ter isso lançado. Eu paguei uma conta, eu tenho que ter isso lançado. Não tem um centavo a mais que entra ou sai que isso não tem que ter registrado. Porque depois você tem dados e com dados você transforma em informação e a partir disso você toma decisão baseada em coisas que são concretas. E é perfeito porque você tendo a documentação disso, esse planejamento, esse acompanhamento, seja no sucesso ou seja no problema, você consegue ter informações para dar a reviravolta. E você tendo os dados ali, você consegue antecipar. Pô, isso aqui tá caindo. Caiu mais esse mês, caiu de novo. Opa, vou acender o alerta. Vou pensar numa estratégia para mim ou segurar essa queda ou começar a crescer de novo. Perfeito. Com os dados abertos, ele vai entender o que está acontecendo. Ou até mesmo você falar assim, não dá mais, vou fechar meu negócio. Isso, tá muito caro, não compensa eu trazer ele de volta, vamos encerrar por aqui. A partir daí você tem um leque de opções. Você tá com dados. Com dados na mão, por exemplo, o leque abre. Um dado básico que a gente acompanha, cancelamento de pedido no aplicativo. O Diogo é uma coisa que ele bate muito nisso. Sou chato, hein? Ele é chato para cancelamento. Então, às vezes, começa a perceber Tá que teve... acontecendo, né? O porquê que tá cancelando. Legal. Por que a pessoa fez o pedido e cancelou ou foi estabelecimento. Então, a gente mapeia ali alguns restaurantes, tá tendo muita taxa de cancelamento. Às vezes, você vai conversar com a pessoa, a pessoa tá com problema de internet. Às vezes, tá demorando para chegar o pedido ali, por exemplo, que cai a internet dela. Então, você resolve pequenos problemas, mas olhando diariamente. Sim. Agora, você imagina se a gente não observasse essa taxa de cancelamento e cada vez mais ela fosse aumentando, você faz um pedido no Clique Comida, aí o estabelecimento não confirma, aí você cancela. Aí o outro também. Se a gente não tomar cuidado com um dado básico, às vezes você fala, para que eu vou pedir no aplicativo se toda hora alguém cancela? Exato. Você já não tem uma experiência boa. E a gente está falando de um número bem besta. Sim. Então tem milhares de números que você pode olhar e diariamente você tomar decisão para você não fazer aquilo se escalar. Inclusive, esse dado eu pego muito firme porque a gente olha muito custo. Eu sou o cara chato. Para mim, custo é igual unha, tem que cortar todo mês. Chegou um momento que não tinha mais o que cortar. Legal. Falei, como eu não vou cortar custo, aonde eu estou deixando de ganhar? Eu estou deixando de ganhar no cancelamento dos pedidos. Não só eu, como estabelecimento. Chegou uma época que tinha lá estabelecimento que deixava de ganhar 1.000, 2.000 por mês com cancelamento, coisa besta. A gente chegou a ter uma taxa de cancelamento lá de tipo 10,2. Hoje a nossa taxa de cancelamento é 2,7. Pedidos por dia. Show de bola, cara. Show de bola. Então a gente fica analisando isso daí para deixar de perder. Sim, não. Perfeito. Gente, muito bom, hein, Jean? Coisa boa mesmo, top demais. Já somamos aí até para esse mundo do empreendedorismo, que é muito importante. Acredito que os clientes de vocês, vamos mandar esse episódio para todos os clientes do Clique, para todo mundo que está nos assistindo também, porque é importante. Isso que a gente está falando faz parte do jogo, né? É preciso colocar no custo um software de gestão, né? De gestão do restaurante, no caso, ou que seja qual que for a empresa, para você conseguir cadastrar. Nem que for no Excel, mas que você tenha números, né? Que você tenha números ali para gerir de fato sua empresa. Não seja oportunista, né? A gente comentou no começo dessa questão de, é legal você fazer um extra, vendendo pizza à noite, fazendo um lanche, porque, né? Você quer fazer um extra, mas o que a gente pode, eu acho que o que a gente comentou aqui é isso. Quer fazer? Planeja, né? Levanta os custos, faz todo esse alinhamento,
Crie um capital de giro, entenda, né? Faça uma conta básica. Esse dia eu fiz uma conta com um cliente, né? Que nem foi cliente, era só uma reunião. Que até nós, como profissionais da área, consultores, né? A gente consegue ajudar. A gente fala, mas cara, você já parou para pensar que você vai ter que vender, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Vai ter que vender 50 lanches por dia para você cobrir esse custo. O custo. Ele falou, cara, mas eu não vou conseguir vender 50. Falei, então não compensa. Então revê, muda o plano, porque não vai bater. Então, assim, são coisas básicas que a pessoa precisa pôr no papel e apurar a cada dia. Sim. Cara, eu vou até contar um caso aqui. Legal. A gente, às vezes eu, com outro parceiro, a gente presta consultoria para algumas empresas de fora, né? E a gente acabou prestando consultoria para uma empresa até fora do clique, lá na questão da Master mesmo. Legal. Uma pizzaria. E a gente estava ajudando a pessoa a fazer o custo dessa pizzaria, já aproveitando a questão de restaurante. Sim, sim. E a pessoa, a gente estava fazendo a precificação. E a gente pegou todos os custos fixos, os variáveis, tudo que ia acontecer, montamos ali o custo que ela queria abrir. Ela não tinha aberto ainda, a gente estava fazendo precificação de cardápio. Perfeito. Somamos todos os insumos de uma pizza. De insumo, essa pizza dava R$22, R$23 de custo. Para chegar com os custos dela, para ela conseguir ter 15% de lucro, ela tinha que vender essa pizza 65. Por quê? A hora que a gente montou a conta, a gente mostrou para a pessoa falou, ô louco, mas eu estou dando 22, se eu vender a 40 aqui, eu já estou tendo quase 100% de lucro. E aí você começa a mostrar o porquê não, foi exatamente esse exemplo que você deu. Para você chegar no seu custo, você tem que vender X por mês. Exato. Você vai vender X por mês? Não, então você tem que subir o preço para você conseguir pagar. Então você entra na realidade. Então a pessoa às vezes ela não faz essa conta. Então ela vende e chega no final do mês não sobra dinheiro. Aí ele fala, pô, meu negócio vende, cara, dá certo, meu produto é bom, mas eu não vejo dinheiro. Mas talvez você veja dinheiro porque você está fazendo o preço errado. Imagina para quem está começando, que demora 3, 6, 1 ano para você, de fato, validar a marca no mercado. Sim. Eu falo todo dia isso para meus clientes. Gente, a gente vai fazer um trabalho, seja no Oswaldo Cruz Online, como portal de divulgação, seja com tráfego pago. Olha o clique, olha o case de vocês, o tanto de tempo que demorou, 3, 4, 5 anos para ter essa ascensão. Então, assim, não acontece de um dia para o outro. Por isso que tem que ter capital de giro para segurar a ponta ali nesses meses que as vendas, né, vão florescer. Sim. Se você fizer tudo certo, já é difícil. Exatamente. Pode cortar essa parte, por favor. Se fizer tudo certo, já é difícil. Resumindo. Se você fizer errado, é impossível. É impossível. Exatamente. Verdade, perfeito. Bom, vou trazer agora, pessoal, para o mundo ali que eu realmente admiro essa ação. Na verdade, essa ação, inclusive, me inspirou. Já conheço o Marcelo e tal. Eu não lembro agora se já é desde a época do Delber que isso acontecia. Com o Delber. Já com o Delber, já chegada com o olhar comercial do Delber também. Sim. Enfim, mas eu digo, já posso dizer de antemão que isso me inspirou e hoje a gente até também, a IESA também é parceiro de algumas ONGs por conta dessa ação, né? E eu falo isso para todos os meus clientes, seja uma ação social ou seja uma ação animal, que é a grande sacada e o grande feito que vocês dois aqui eu posso parabenizar, porque eu conheço, acompanho, a gente faz os vídeos, acompanha o grande feito que o Clique Comida tem, que além de ser estratégico, né, em caráter de negócio, é uma ação muito real, humana, no sentido de ajuda aos animais, que é a ação animal, né? Fala pra mim um pouquinho aí, comenta um pouquinho, depois o Marcelo complementa, como que funciona essa ação animal que vocês fazem aí no Clique? Cara, na realidade surgiu a ideia do Clique Animal quando realmente o aplicativo emplacou. Certo. Falei, pô, o aplicativo foi embora, tá dando dinheiro, tá bacana, mas eu acho que o negócio não pode ser só dinheiro, cara. Sim. Não pode ser só dinheiro. Tem que ter uma causa junto. Entendi. Pô, a gente tá ganhando, mas vamos ajudar, vamos fazer o negócio acontecer também. E aí eu cheguei com a ideia pro Marcelo disso daí. Falei, cara, a gente tá bem, tá ganhando um dinheirinho, o clique tá bom, mas vamos ajudar uma causa, vamos fazer diferença nesse mundo que a gente tá de passagem hoje aqui. Show. Não, e faz vamos muito fazer sentido, alguma coisa. Faz muito sentido. E aí eu cheguei com essa ideia do Clique Animal para ele, de bate pronto, ele falou, bora, tamo junto, uma puta de uma ideia e vamos só estruturar ela como que vai ser e vamos tocar. Vamos e na ajudar. verdade, isso é uma realidade mesmo que ele tá falando, não é demagogia que ele falou isso, eu lembro da gente teve essa conversa. Certo. Porque ele chegou um dia em mim e falou, a gente, cara, bateu alguma coisa de humanidade do Delber aquele dia. Mas Ele cara. saiu do espírito vendedor louco dele, e aí ele bateu isso, ele falou, não, a gente precisava ter uma causa.
E aí eu fazia muito sentido. Marcelo já é, né? Eu sou Exatamente. suspeito dessa questão Intimamente de já- animal. Todo mundo que me conhece sabe que Sim, eu gosto, que eu sim, ajudo, que eu resgato. Eu tenho cachorro em casa que é resgatado, já resgatei uns montes. E eu falei, cara, se for fazer alguma coisa, eu queria que a gente usasse as ONGs ou fizesse alguma coisa relacionada a animal. E ele topou. E a gente definiu que mensalmente a gente iria ajudar com ração. A gente pegou as ONGs da cidade, a gente sabe qual é o trabalho muito bonito que eles fazem. Eles doam a vida mesmo, a gente às vezes vai entregar, a gente vê a realidade deles ali, sabe? São pessoas que têm outras funções fora daquilo, eles não vivem disso, as pessoas não entendem isso, que parece que é uma obrigação, eles têm que resgatar cachorro, eles fazem aquilo por amor, eles não ganham nada para isso. E assim, a gente acabou tendo que escolhendo ajudar porque era uma necessidade, né? A gente viu. Muito. E a gente acabou falando, não, vamos ajudar essa causa. E a gente, na verdade, às vezes até grava, mostra, mas não é porque a gente quer aparecer falando, você comercialmente, você quer mostrar que você ajuda. Não. É porque a gente quer motivar as pessoas a ajudarem também. Tá? As pessoas querem ajudar. A gente às vezes ajuda fora, sem gravar também, não é tudo que a gente mostra. Sim. Então a gente também não quer ficar toda hora em evidência, mas eu acho que toda empresa, pegando esse gancho, você do marketing, você provavelmente fala isso para os seus clientes, que eu já ouvi. Sim. A pessoa tem que ter uma causa, cara. Ela tem que ajudar alguma coisa. Faz muito sentido. Porque quando você não tem condição, não tem muito o que você fazer. Sim. Mas a partir do momento que você começou a ganhar dinheiro, que o negócio começou a dar certo, cara, tem que retornar. Não é simplesmente o dinheiro. Exatamente, é a lei do retorno. Porque o dinheiro, cara, ele só muda de mão. O dinheiro às vezes está na sua mão, às vezes ele está na mão do outro, e o mundo é um ciclo. E tudo que eu penso dessa forma também, né? Cada um tem suas crenças, mas tudo que você faz de bem para alguém vai voltar em dobro para você. É energia, né? Com certeza. Então eu acho que toda empresa, aproveitando o gancho aqui, se você não ajuda uma causa, cara, eu acho que não gosto de ajudar animal, vai ajudar uma pessoa. Vai dar uma cesta básica para uma família que precisa, vai ajudar um esporte, vai ajudar qualquer coisa, vai ajudar criança, vai ajudar um projeto carente, qualquer coisa. Gente precisando de ajuda tem. De monte. Tem. Se você não acha correta a causa de X ou Y, vai ajudar uma coisa que você acredita, mas vai. Eu acho que a partir do momento... E é impressionante, a partir do momento que a gente começou a fazer isso, parece que as coisas só melhoram. E outra, só de você estar lá fazendo essa ação, o tão gratificante para você, como ser humano, como alma e tudo mais, cara, eu acho que começa aí, né? É mais gostoso você estar fazendo ali do que a pessoa que está recebendo. Cara, é uma sensação que você tem indescritível. Você nunca vai sentir algo na vida quando você chega lá e ajudar, por exemplo, essa causa animal que a gente leva, ou um ser humano que está precisando de uma cesta básica numa casa que o cara perdeu o emprego, a mulher também, tem uma criança lá, você levar um chocolate para a criança, cara, você não tem ideia da sensação que você vai ter, é indescritível. Com certeza. E falando em números aqui... vai lá, boa. Eu ia perguntar exatamente isso. O Clique, a gente fez uma conta meio por cima, assim, que a gente doa mensalmente. Já foram mais de 10 toneladas de ração que a gente doou. Caraca, meu. E se Deus abençoar, vai duplicar, Continuar triplicar, doando, e a gente vai seguir isso Quais as ONGs hoje que estão credenciadas aí no Clique? Hoje a gente ajuda a Salvacão, a Castracão, que é da Rose, da Rosângela, desculpa, a Salvacão da Fátima, da Fúvia, do Amo Potinhas, a Fúvia cuida, e do Nove Vidas, da Carol Rossi, que é do Gatinho. Show de bola. São 4 ONGs, pessoal, entre cães e gatos aí, que são credenciados, né? E assim, e não é só o trabalho de ir lá entregar, né? Vocês ainda têm, claro, intimamente, né? Assim, pessoalmente, a gente vocês fazem pouco. Eu acho que a gente ainda faz muito pouco pelo tanto que essas pessoas fazem. A gente, sim, não, com certeza. Um grãozinho. Um grãozinho de arroz, cara, de arroz, no mar. É muito pequeno, que a gente ajuda ali, a gente sabe que faz diferença, a gente vê a alegria deles quando a gente leva. E por isso que eu falo que se cada um fizesse um grãozinho, ia ter um montão no final das contas. O peso ficaria mais fácil para todo mundo. Sim. Não, e olhando mais friamente, marqueteiramente, eu sempre comento com meus clientes, como eu disse, é importantíssimo vocês terem uma causa. As novas empresas que estão surgindo, elas já têm isso no DNA, na identidade, seja uma ação animal, uma ação social, porque isso é o novo normal, né? Você ter ações internas para você personalizar, para você ter um mundo ali de pessoas que acreditam na mesma ideia que a sua empresa acredita, e isso faz uma diferença gigantesca, tá?
Apesar de, lembrando sempre, né? É muito importante que seja real a ação, mas marqueteiramente também, olhando uma visão técnica, isso muda o jogo, isso ajuda muito o seu negócio a prosperar, né? E crescer, ajudando ainda também as outras pessoas. Beleza? É muito legal isso aí. Show de bola. E é isso aí, então vamos lá então. Agora eu quero saber de vocês aí, pessoal, em relação ao futuro, né? O que tem aí, o que tem chegando também pro comida, como que tá essa parte aí? Fala pra mim um pouquinho. Bom, agora na questão do futuro, né? A gente percebe que até outros players, outros aplicativos, a gente sempre olha o iFood, que é o grande líder de mercado aí, né? Sim, sim. Estão abrindo o leque, porque hoje as pessoas não pedem somente comida num aplicativo, né? Então isso, como as pessoas acostumaram e também viram os benefícios, né? Então o mercado começou a se abrir para outros tipos de segmento. Então, os projetos futuros agora, a gente está colocando outros tipos de negócio dentro do aplicativo. Por mais que o aplicativo chame Clique Comida, né? O iFood também chama iFood. Exatamente. Mas isso era tão um problema, o Delber sempre quis colocar outras coisas. Eu falava, cara, mas chama Clique Comida. Aí acabou meu argumento o dia que o iFood fez uma propaganda falando, mas cara, é iFood e vai ter vender remédio? Vai ter de tudo. Não, o iFood vai ter de tudo agora. Então, a gente também está com esse projeto de colocar mais coisas dentro do aplicativo. A plataforma já está feita, ela já funciona muito bem, ela já é validada. Sensacional, cara. Então eu acho que a gente abrir outros leques aí dentro do aplicativo só vai trazer mais benefícios, tanto para as empresas, que já existe esse público dentro do aplicativo, quanto para o usuário, que vai ter mais opção para estar pedindo diariamente. E que ramo aí que tá para chegar aí dentro do app aí, Estamos que vocês imaginam? Aí, a questão de açougues é bastante forte, farmácia, água e Você gás. já tem hoje supermercados, né? Que estão estabelecidos, inclusive. O mercado a gente já tem, que já utiliza. Que já utiliza bastante coisa. Bastante Tem coisa. bastante produtos disponíveis de prateleira já dentro do aplicativo. Que já. show, cara. Que show de bola. E aí você consegue fazer facilmente ali dentro do aplicativo que você já usa para tudo. E até uma ideia, Marcelo. Ideia não, que eu acho que já devem ter pensado nisso. Eu faço muito isso lá em São Carlos, cara. Eu uso muito o aplicativo da Raia para pedir. Inclusive, né? Então, assim, eles disponibilizam benefícios. E, claro, se eu tivesse um aplicativo como o Clique que pudesse pedir também o remédio e tal, receber em casa, inclusive as farmácias do Oswaldo Cruz todas entregam, né? Né? Eu acho que contempla muito aí a ideia, fica tudo centralizado num app só. Na verdade, tudo que faz delivery Dá cabe certo. dentro do aplicativo. Isso. Legal. Então ele vai pegar. Fora isso, a gente mensalmente faz campanhas de datas comemorativas, a gente sorteia iPhone, a gente sorteia alguns brindes, a gente faz cupom de desconto. Sim. Então a gente está sempre ali atento, fazendo melhorias no aplicativo. Tem até um Indique Ganhe, né? Se você, do Clique Comida, que tem um amigo que não tem um Indique Ganhe que você, passando o seu link pro seu amigo, você ganha e ele ganha. Poxa, cara, que legal. Top demais, top demais. Ah, não, agora eu vou aproveitar. Essa eu não contei, não. Essa não tava combinado, não. Eu quero um cupomzinho pra quem assistir aí. Será que a gente consegue, não? 5%? Vamos colocar aí pra no quem dia da assistiu o app, estreia. não? Bora. Vamos lá? Bora. Aí a gente define certinho aí. Ô, Jean, você edita pra nós, coloca o episódio lá. Pra quem pedir no Clique, vai assistir o app, vai assistir o episódio, pede no Clique. E aí, ó, todo mundo ganha. Show de bola. Vamos então ter um cupomzinho aí, eu vou definir com eles e a gente vai colocar na tela o tempo todo, hein? Te manda pro pessoal. E também tem a validade, né? Senão a gente tá ferrado. No dia do episódio. Perfeito. Legal, gente. Muito, muito boa essas questões que vocês vão florescendo, alavancando dentro do aplicativo. Realmente esse é o caminho aí para que as pessoas cada vez... E assim, já tem tudo já está condizendo, né, para que cada vez mais as pessoas se adequem, baixem o app, porque, como eu estava dizendo, as gerações já estão se preparando cada vez mais para usar o mobile, né? Show de bola, gente, show de bola. Queria fazer agora aqui com vocês, então... Ah, cadê o Jean? Jean, deixa comigo. Tem troféu aí pro pessoal, não? Tem. Depois dessa entrega toda desses meninos aqui, eu acho que vale muito, né? Pode deixar aqui comigo aqui. Muito mais do que merecido. Aqui, isso, cuidado para não quebrar os troféus. Ó que chique, ó, os novos troféus dessa vez. Mas vamos lá, temos que fazer aqui quero que vocês deixem, na verdade, né, uma mensagem aí, começando com você, Delber. Fala um pouquinho, para quem é cliente, para quem não é, e também para quem tá ouvindo você, como uma mensagem aí pra galera que tá nos assistindo até agora. Legal. Então, mais uma vez, a questão do empreender é gestão. Se não tiver gestão, não vai. E para você que ainda não tem o aplicativo Clique Comida, é só baixar, é rápido, prático, intuitivo
Lá tem diversos estabelecimentos disponíveis para você fazer seu pedido, todo o cardápio, preço. Ah, eu quero tirar alguma coisa, tem como também você tirar. Vem toda a taxa de entrega, tudo lá bem tranquilo. Para você, usuário, nosso intuito, mais uma vez, eu bati bastante hoje, é ser um parceiro de negócio, né? Então, você não tem custo no aplicativo, tá? Tem essa taxa que a gente cobra que se você vender, a gente tem que fazer você vender Perfeito. para a gente poder ganhar alguma coisa. Fora isso, você não paga nada além de toda a divulgação e marketing que você teve. Então, vem pro Clique Comida. Show de bola. E vou aproveitar, surpresas aqui, tá? Bora. Surpresinha aqui, perguntinhas rápidas, quero que vocês dois respondam, que é um ponto de vista mais íntimo de vocês, né? Fala pra mim, o que é sucesso pra você, Delber? Puta merda. Sucesso para mim é liberdade. Perfeito, cara. O que o Brasil precisa pra melhorar? Uma gestão Olha aí, ó. Vem de diferente, encontro, hein? uma gestão diferente pró-mercado. Perfeito. Delber Meira, muito obrigado pela presença. Mais do que merecido o troféu. Um amigo empreendedor, parceiro aí, ó. Muito bom, viu? Muito bom o episódio com vocês. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Marcelo, vamos lá então. Deixa a mensagem pro pessoal. Você aí que é multi-empreendedor. Estão falando do Clique, mas você sabe, né? Vocês, O cara né? tem 30 empresas. Exatamente. E um cara aí, nota 1000, fala pra nós um pouquinho. Deixa uma mensagem pra galera, seja pro Clique Comida, no contexto geral aí também. Bom, primeira coisa falando de empreendedorismo, né? Às vezes as pessoas olham a gente e falam que nós somos uma empresa inovadora. Eu acho que inovar vai muito além de você reinventar a roda, né? Por exemplo, a gente inovou criando um produto que já existia. A gente não criou nada do zero, a gente não criou nada novo. A gente simplesmente, eu sempre falo que inovar é você escolher um problema e resolver ele. Verdade, cara. No ambiente que você está. Então a gente tinha um problema de questão de fazer pedidos e a gente acabou resolvendo ele, trazendo uma ideia que já existia em grandes centros. Então quando você for inovar e você for empreender, além de tudo isso de gestão, de preparo, que a gente já falou aqui, eu acho que você não precisa ter uma ideia muito mirabolante, não. É só você escolher um problema que você vê que não estão resolvendo da melhor forma e achar uma solução um pouco melhor. Eu acho que inovar é isso. Você pode inovar com tecnologia, sem tecnologia, com trabalho manual. Eu acho que a ideia é você solucionar problemas. Eu acho que hoje a pessoa, até você que está empreendendo ou não, até quem já trabalha como CLT, eu acho que hoje eu como sou patrão, já tenho alguns funcionários, eu acho que o funcionário mais valorizado hoje numa empresa é o que resolve problemas. Perfeito, cara. Independente do seu conhecimento técnico, independente se você já tem experiência, tem um currículo extenso, hoje as empresas procuram pessoas que são resolvedoras de problema e tanto no empreendedorismo quanto no seu trabalho, eu acho que as pessoas têm que focar nisso, encontrar problemas e resolver eles. E pro Clique? Pro Clique, não tem nem muito o que falar. Quem já não está no aplicativo, não tem nem porquê não está lá. Perdendo tempo. Eu tô acreditando que você não está no aplicativo aí. É verdade. Tem 1 milhão de motivos agora dentro do episódio, né? 1 milhão, se você não souber ainda. Se você não está convencido, você pode me mandar um direct que eu vou te convencer. É só entrar lá no aplicativo, nas lojas, iOS ou no Android. Clica lá, Clique Comida, seleciona, baixa, você vai ver. Dá uma chance pro Clique Comida, faz um pedido, você vai ver. Não, tem até sorteio de iPhone, gente. Tem sorteio. de iPhone, né? Sorteio iPhone, o que mais? Muitas coisas. Kit churrasco, a gente sorteia presente, um monte de Cupom pra todo de lado. desconto. Exatamente. Então é só entrar lá, baixar, é muito prático, fácil e não tem por que não estar lá. Show de bola, cara. Show de bola. Perfeito. E vamos lá, né? Aproveitar que a pergunta não ficou muito tão surpresa, mas vamos lá. Fala pra mim, Marcelo, o que é sucesso pra você? Para mim, sucesso é você fazer o que gosta todos os dias e você ter seus objetivos claros, fazer as coisas com coerência, ser honesto no que você faz e você está feliz, você está em paz com o que você está fazendo. Eu acho que nem tudo é sobre dinheiro, eu acho que muito é sobre o propósito que você tem na vida. Às vezes tem gente que tem muito dinheiro e não tem felicidade. Para mim, sou uma pessoa que não tem sucesso. Então, para mim, sucesso é eu estar fazendo o que eu gosto, eu ter meus objetivos pessoais e eles serem realizados. Muito bom. E o que o Brasil precisa para melhorar? Eu acho que o Brasil precisa de pessoas que parem de pensar nelas próprias e comecem a pensar um pouco nos outros. Eu acho que a política está rodeada disso. Acho que as pessoas, a gente tem uma divisão politicamente, principalmente de time, né? Que é eu contra você. Então, eu acho que enquanto o povo não entender que quem deve satisfação pra gente são quem trabalha pra gente, que são os políticos, o Brasil não vai mudar. Então, eu acho que as pessoas que Independente do time, né? Independente do time que você torce. Então, não tem certo e errado, são pessoas que são eleitas
pela gente que deve satisfação pra gente. Então eles que teriam que fazer um papel melhor do que eles fazem hoje. Então eu acho que o Brasil precisa disso, de pessoas que têm essa consciência de cobrar quem tem que ser cobrado e parar de brigar entre a gente. Muito bom, perfeito, gente. Muito merecido, Marcelo, ó. Valeu? Prazer mesmo. Valeu muito, cara. Valeu, Marcelo Sanches. Obrigado. Sempre entregaram muito vocês dois. Um prazer, agradecer a todos que ficaram com a gente até aqui. E bora, dá tchauzinho aí, ó, pros dois lados, ó lá. Dá tchau lá e dá tchau cá. Obrigadão, gente. Tamo junto e até o próximo. Valeu!